Boa noite a todos. Vamos apresentar um trabalho abordando o tema relações pessoais. Vocês vão ver aqui a importância desse estudo das relações humanas, as relações no meio corporativo. Vamos abordar também o tema de as abordagens progressivas, as ações disciplinares. A gente vai explicar também um pouco melhor o que é o código de conduta da empresa, para que os seus funcionários sigam ele bem legal, para poder ter uma relação legal entre seus funcionários, entre os seus superiores, para ter uma relação boa no ambiente de trabalho. E também a gente vai explicar quando a parte final, que não tem mais o que fazer, quando é a demissão do funcionário, a gente vai explicar um pouco melhor o que acontece na demissão, que a gente chama de política da demissão. Isso. Vamos ver também essa área de relações entre os colaboradores, a relação humana, que às vezes tem funcionário que não sabe separar o profissional do pessoal, e como a gente vai administrar esse conflito, a política demissional. A gente vai direto agora com o Pedro, com a pergunta de internautas e o debate aí com convidados. Boa noite, Gabriel. Como você disse anteriormente, a relação com pessoas ela compreende duas vertentes, a interna e as externas. As externas elas possuem duas legislações, a do Ministério do Trabalho e a do sindicato, e obrigatoriamente a empresa deve seguir a norma dessas duas legislações. E as internas são tratadas diretamente com a empresa. Bom, agora vamos para o nosso quadro com perguntas dos nossos internautas. Primeira pergunta do dia. O internauta João tem 53 anos, ele mora no Rio de Janeiro, atualmente trabalha em uma empresa de logística na sua cidade. Ele está com grandes dúvidas, pois a empresa que ele trabalha está precisando reduzir o número de funcionários. Qual a melhor maneira de selecionar quem é demitido? É uma pergunta muito importante. O pedido de demissão tem que ser analisado de diversas formas. Há diversas políticas, uma delas é o seletivo, que irá analisar o desempenho de cada funcionário. Vai analisar também como esse funcionário se comporta na empresa, como é a relação dele com os colegas de trabalho, e também o fator externo, se ele tem filhos, se ele paga aluguel. Há também algumas outras formas. A gente tem o PDV, que é o plano de pedido voluntário de demissão, onde a empresa monta um pacote para fazer com que os funcionários peçam a demissão. Às vezes, dependendo do cargo, 6 meses de salário, mais 2 anos de plano de saúde. Aí ela tem que ver, antes de montar o plano, é importante ela estudar bastante o número de pessoas que ela quer demitir e a insatisfação dos funcionários. Às vezes, ela quer demitir vão trabalhar com um número de 30 funcionários, e aí ela não sabe que naquele setor todos estão satisfeitos. E ela faz esse plano bacana de 6 meses de salário, 2 anos de plano de saúde, chega lá de 30, pula para 60 funcionários que querem ser desligados da empresa. Isso aí acaba causando uma queda de produção, ou senão ela é obrigada a mandar os 30 embora, e os outros 30 que ficam na empresa acabam ficando mais desmotivados. Aí realmente, queda de produção, desmotivação dos funcionários, o funcionário vai começar a não cumprir o horário de trabalho, ou trabalhar menos. Uma consequência muito forte, e desorganiza a empresa. E caso ela demita os 60, ela vai ter que gastar mais dinheiro para contratar os outros 30 que ela precisava. Ou seja, ao invés dela economizar dinheiro, ela vai ter que gastar muito mais. Ela vai ter que trazer mão de obra qualificada, dar de novo treinamento, fazer toda a interação do cidadão na empresa. Isso aí é um investimento feito para a abaixo, com certeza. E além desses dois itens que vocês citaram, tem a recolocação, né? Quando os funcionários são mandados embora dessas empresas, ela cria um currículo para ele, ela ajuda na montagem desse currículo para o funcionário, para que ele possa prosseguir em outras empresas, procurar um outro futuro em outra empresa. E esses dados, esse currículo que a empresa ajudou o funcionário a montar, ela insere em um banco de dados que outras empresas podem fazer consulta e até mesmo contratar ele, e assim até bom para o funcionário, que ele não sai do segmento. Ele continua naquele segmento, só que em outra empresa. Bom, vamos à nossa segunda pergunta do dia. Nosso telespectador Paulo tem 46 anos e mora em Campinas. Trabalha em uma empresa multinacional. Ele quer saber como se portar com relação à abordagem progressiva
ofensiva multidisciplinar. Antes dele saber como se portar na abordagem disciplinar, ele tem que saber a importância do código de conduta dentro da empresa dele. O código de conduta, ele é como se fosse um quadro de regras para a pessoa cumprir dentro da empresa. Lá no código de conduta vai ter os seus horários de trabalho, os seus tipos de cargo, como ele tem que se portar dentro da empresa, uniforme, a relação que ele vai ter com seus companheiros, tanto superiores quanto subordinados, para ele poder aí sim trabalhar a abordagem disciplinar dentro da empresa. Por abordagem, ele vai ter que trabalhar advertências verbais, advertências escritas, suspensões que variam de 1, 3 a 7 dias, até, consequentemente, uma justa causa. E também, cada uma dessas que o Leonardo citou anteriormente pode ocorrer 3 vezes. Porém, em 87 houve um adendo, né, nessa lei que, dependendo da gravidade do que a pessoa fizer, ela pode ser demitida por justa causa diretamente. Se ela agredir um funcionário, se ela furtar da empresa, se ela passar informações que são confidenciais da empresa, aí já pode ir para justa causa diretamente. Mas a empresa ela tem que ter isso descrito porque ela tem que, no Ministério do Trabalho, ela tem que justificar o motivo da justa causa, porque veio um carimbo para a carteira do funcionário que vai ficar lá pro resto da vida dele, né? Então, e se alguma outra empresa for procurar algum motivo, tipo, porque ela foi demitida, tem que estar lá escrito todo o histórico para a demissão de justa causa. Porque isso acaba dificultando muito a busca de um outro emprego naquele funcionário, porque ele tem uma carimbo de justa causa. Só que por Ministério do Trabalho tem que ser documentado. A outra empresa que for buscar esse funcionário, ela tem que ter toda essa documentação em mãos para saber o motivo, para consequentemente acabar até mesmo não contratando aquele funcionário, dependendo do motivo, por um furto, por informações confidenciais, não é viável na empresa. E aí já dificulta ela continuar no trabalho, porque ninguém vai querer na empresa um funcionário que já agrediu o outro, ou que passou informações da empresa passada, né? Certo. Vamos à nossa última pergunta do dia. O Carlos tem 57 anos, mora em Curitiba. Atualmente ele foi transferido de empresa. Ele pede auxílio com as seguintes questões: como a empresa envolve seus funcionários com as políticas de relações trabalhistas? Quais são seus meios de ação em caso de insatisfação? Ele desenvolve um funcionário, normalmente pelo código de conduta já exposto na empresa ou pela cultura que a empresa tem dentro dela. Isso que ela... Então, a empresa ela tem as políticas de relação pode ser paternalista, autocrata, de reciprocidade ou participativa. A empresa que compra uma empresa que compra outra, ela tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a empresa que ela vai comprar é paternalista. E a paternalista ela tem uma relação muito próxima entre os donos e os colaboradores. Então, se uma empresa participativa comprar um tipo dessa empresa paternalista, às vezes ela já chega querendo colocar todas as regras da empresa grande, só que os funcionários eles vão se sentir meio acuados, né? Eles não vão saber como lidar com essa nova informação. Isso, aí eles pode ocorrer queda brusca de rendimento, pode ser demissão em massa, aí entra o Ministério do Trabalho, né? Ou até mesmo o sindicato, porque eles interferem e determinam que durante, por exemplo, um ano, aquela empresa participativa não pode mudar o código de conduta, o meio de trabalho daquela empresa. E o que ela pode fazer é mudar gradativamente, aos poucos, conversando com os funcionários, impondo claramente o que eles estão propondo para que haja motivação, uma boa média de trabalho e produção naquela empresa. Existem os meios de ação também, né? Que aí já vem através do sindicato, que são as greves simbólicas, as greves, né, que paralisam o andamento do serviço, paralisação relâmpago, né? São formas que o funcionário tem para demonstrar sua insatisfação com o que está acontecendo na empresa, ou com forma de salário, forma de trabalho. Então o funcionário usa esses recursos para conseguir se manifestar diante do cenário. E outro meio importante também é o patronal, que a empresa, ela, por exemplo, no momento de crise, está sendo muito utilizado agora nas concessionárias. Quando há uma queda muito brusca no número de vendas, ela, por exemplo, ela dá umas férias coletivas para todos os funcionários e assim evita aquela demissão em massa. E assim ela consegue reduzir um tanto quanto um número significativo no seu custo mensal, ou até um pouco mais. É o que acontece hoje com o Volkswagen. Nós passamos claramente por isso com a Volkswagen. Ela trabalhou um PDV, foi bem executado, mas mesmo assim ainda não atingiu a meta que eles queriam. Ela
estão trabalhando com o patronal. Eles deram aquelas coletivas aos funcionários para evitar uma demissão em massa. E um grande exemplo de satisfação de salário e de benefícios nós estamos tendo com os bancos. Exatamente, eles estão reivindicando salários, né? O sindicato dos bancos estão reivindicando salário, benefícios maiores, e já está passando o que era para ser uma greve relâmpago já está em função da crise, né? Em função da crise também. Exatamente. Nosso país está vivendo também. Certo. Pessoal, obrigado pela presença hoje no nosso jornal. Tivemos 3 perguntas hoje dos nossos amigos internautas, né? Espero que nossos convidados tenham respondido e tirado todas as dúvidas deles. E é isso. Bom, como vocês viram no desenvolvimento do debate, do trabalho, a importância do RH junto ao colaborador, de estar desenvolvendo um funcionário, uma relação pessoal, interpessoal com o colaborador, sabendo mostrar para ele os seus pontos negativos, né, o seu comodismo, a sua irritação no ambiente de trabalho e trabalhando os pontos positivos, né, dele ter a maior paciência, de saber ouvir. É um setor que hoje em dia só vem crescendo e está cada vez mais amplo esse mercado de RH, é mais procurado. Ter um bom RH, às vezes... Você acaba tendo um desempenho melhor dos seus funcionários para você fazer com que ele entenda melhor o que você quer dele e ele acabe se desempenhando mais, sendo mais motivado, explicando, fazendo melhor as suas funções. Tendo maior comprometimento, entendimento da importância do trabalho dele, da prestação de serviço dele para a empresa e para o cliente. Todos os funcionários são importantes, independente dos cargos, sabendo trabalhar esse psicológico do funcionário. E em últimos casos, quando a gente já fez o feedback para o funcionário, já chamou ele, já fez reuniões e ele acaba continuando nessa situação, a gente explicou também o que acontece com a política de demissão, quais são as ações que tem que tomar e qual o procedimento que a gente tem que acabar fazendo.